E hoje a gente vai falar dela, da polêmica Carrie Soto, maior tenista do mundo, que lá nos anos 90, aos 37 anos, resolveu sair da aposentadoria para poder recuperar o seu recorde de Grand Slams. Oi gente, eu sou a Natália Donato e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje a gente vai falar de Carrie Soto está de volta, da Taylor Jenkins Reid. Eu já comecei o vídeo falando da Carrie como se ela fosse uma personagem real, porque nos 4 livros da quadrologia da fama da Taylor Jenkins Reid é justamente essa sensação que eu tenho, de que eu estou lendo sobre personagens que já existiram. Os 4 livros da quadrologia da fama são então The Johnnies in the Six, Os 7 Maridos de Evelyn Hugo, Malibu Renasce e Carrie Soto está de volta. E como eu disse, eu sempre sinto que eu tô lendo sobre pessoas que já existiram. Isso é um dom da Taylor Jenkins Reid. E aqui a gente vai conhecer mais um pouquinho da história da Carrie, que aos 37 anos, lá em 1995, resolve sair da sua aposentadoria porque o seu recorde de Grand Slams está ameaçado por uma tenista mais jovem do que ela. Mas antes da gente se aprofundar na história, já deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber todas as notificações e me segue lá nas redes sociais, principalmente no Instagram, que eu estou sempre por lá. Eu quero aproveitar para dizer que nós conseguimos chegar aos 1000 inscritos aqui no canal. Era uma meta que eu tinha para esse ano, então eu queria agradecer. Meu muito obrigada a todo mundo que se inscreveu, a todo mundo que tá aqui, que tá sempre aparecendo. Foi uma meta incrível e eu só consegui por conta de vocês. Então, muito obrigada. Bom, vamos falar então da Carrie Soto. A história começa quando a Carrie e o Javier, que é o seu pai e também o seu antigo treinador, estão assistindo a um campeonato de tênis e ela acaba de ter o seu recorde ameaçado. E a Carrie não se conforma com isso, porque perder o título significa que ela não é mais a maior tenista de todos os tempos, e pra ela isso é inconcebível. Então, ali no rompante, ela resolve que ela vai abandonar a aposentadoria e pede ajuda para o seu pai voltar a treiná-la. A partir daí, a gente vai voltar para o passado e a gente vai conhecer um pouquinho do Javier jovem, de como ele conheceu a mãe da Carrie, de como eles se casaram, tiveram ali o seu relacionamento, nascimento da Carrie e tudo mais, até o momento em que a mãe dela, infelizmente, morre. A mãe da Carrie morre quando ela ainda é muito pequena, então ela é criada totalmente pelo pai. Quando a gente vai vendo o passado da Carrie, a gente vai vendo que desde muito novinha, ela foi treinada para ser a melhor. O Javier foi um grande jogador, ele é um cara que entende super de técnicas, então ele aplica todas essas técnicas na Carrie desde muito jovem, para que ela cresça e possa se tornar a maior tenista de todos os tempos. A relação dos dois é muito interessante, porque às vezes o Javier age somente como o pai dela, mas às vezes ele age também como só o treinador, e isso molda muito do caráter dela e molda também a forma como ela se enxerga. E aí a gente vai passando por todos os estágios da vida da Carrie, então quando ela é criança, adolescente, já na fase adulta, a gente vai vendo todos os títulos que ela foi ganhando, a pessoa que ela foi se tornando, a referência no tênis que ela foi se tornando, mas também uma pessoa detestável. Como ser humano, ela era péssima. A Carrie foi apresentada pra gente a primeira vez no livro Malibu Renasce. Tem um vlog aqui no canal que eu vou deixar pra vocês assistirem depois desse vídeo. Quando ela aparece em um momento polêmico, trazendo uma questão polêmica. E quando a Taylor anunciou que faria um livro dela, eu fiquei tipo, por quê? Porque eu não consegui entender muito bem. Mas depois, ao ler o livro, porque eu tinha que ler esse livro, eu consegui entender, e eu acho que a Taylor foi muito inteligente em trazer essa personagem para que a gente pudesse conhecer. A Carrie, ela é uma personagem muito difícil de lidar. Desde que ela era criança, ela foi crescendo e ela foi moldada para ser a melhor. Então, ela em determinado momento foi a melhor de todas, ela sabe que ela é a melhor de todas, só que ao ser criada para ser a melhor de todas, isso acabou afetando outras áreas da sua vida também. A Carrie, ela é uma personagem que não faz questão de ser legal, ela não faz questão de ser gostável, Gostável existe? Eu nunca sei. Ela não faz questão de agradar ninguém e eu gosto muito disso nela, porque ela é autêntica em muitos momentos. Só que aí ela ultrapassa certos limites. Ela acaba muitas vezes se comportando como uma sem noção completa e ninguém, absolutamente ninguém, gosta da Carrie. Tiveram alguns momentos do livro que eu simplesmente detestei a Carrie por conta da forma como ela lidava com muitas situações e principalmente com as pessoas. Ela tinha alguns apelidos que eram um pouco pejorativos, mas ela realmente não fazia nada pra mudar isso, sabe?
Então, ao mesmo tempo em que eu gostava muito dela ser uma personagem forte, autêntica, de não ligar pra nada e nem pra ninguém, eu acho que a forma como ela foi criada e como as coisas foram acontecendo pra ela, deixaram ela daquela forma, sabe? Uma personagem fria, uma personagem muito distante, uma personagem que vivia para o tênis. E apenas isso. E isso sempre afetou muito das relações dela que ela foi desenvolvendo ao longo do tempo. Por exemplo, a gente vai falar um pouquinho da relação que ela tem com o pai dela. Então, o pai dela, como eu mencionei, muitas vezes ele era só pai e muitas vezes ele era só treinador. O Javier foi um personagem que eu simplesmente amei. Ele era um cara muito duro, sim, com ela, com certeza. Ele exigia muito dela, sim, com certeza. Em determinado momento ele percebe que ele exigiu demais dela. Tem um momento bem específico no livro que ele fala que ela precisa viver mais. Não importa se ela não vai conseguir recuperar o seu recorde, que ela ainda vai ser a melhor, de que o que ela conquistou, sabe, tá lá, e é isso que importa. E ela não, a todo custo ela quer vencer, 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 vencer. E eu acho que isso foi muito marcante pra mim, porque ela não conseguiu identificar tudo que ela já conquistou. Ela só percebe isso muito depois. E o fato do pai dela ter sido o seu treinador também foi muito prejudicial pra ela, pro crescimento dela como pessoa. Embora ele tenha sido um baita profissional. Mas o pai dela é um dos melhores personagens desse livro. Outro ponto alto da trama pra mim é o relacionamento dela com o Bowie Huntley. O Bowie é um outro tenista que já fez parte da vida dela em algum momento do passado. Eles já tiveram um lance e ele volta agora, depois que ela resolve sair da aposentadoria, pra ser o parceiro de treinos dela. Porque o Bowie também, ele tem algo a provar, ele tem 39 anos, ele já tá encerrando a sua carreira também no tênis, então os dois começam a treinar juntos e eu gosto demais da dinâmica dos dois, porque o Bowie incentiva a Carrie de uma forma diferente, ele começa a pescar ali algumas coisinhas, né, que vão ajudar futuramente o psicológico da Carrie, porque ela tem um psicológico extremamente abalado devido a tudo que já aconteceu na sua vida. Então o Bowie, ele começa a perceber isso e ele começa a dar umas dicas pra ela de que ela precisa assumir um pouco mais do controle, de que as pessoas estão esperando algo, mas ela pode mostrar outra coisa. Gosto muito desse contraponto que ele traz pra ela. Eles têm uma relação conturbada também, porque muitas vezes eles trocam farpas e não são situações muito legais. A Carrie, como eu falei, ela é uma personagem muito complicada, então ela fala coisa pra magoar, ela magoa ele em diversos momentos, ele tá sempre lá tentando ajudar ela, ele gosta dela, ela gosta dele, isso fica muito evidente. Tinha momentos que eu olhava pra ele e falava, pelo amor de Deus, arrumei um quarto, sabe? Porque realmente eles tinham muita química e eu gostava muito da dinâmica deles. Porém, em muitos momentos, a Carrie era muito chata, assim, pra não falar outra coisa. Ela magoava ele, sabe? E ele tava sempre lá pra ajudar ela, então tinha momentos que eu ficava com muita raiva dela. Mas o Bowie não desistiu, ele tava sempre lá, até que em algum momento ela começa a entender melhor as coisas, ela reconhece os seus momentos, né? Então ela vai lá, fala um monte de baboseira pra ele, magoa ele, mas ela reconhece depois, ela vai lá, pede desculpas. Então a gente tá vendo o crescimento da personagem. A Carrie, ela é uma personagem muito humana, porque ela comete muitos erros, muitos erros mesmo. Ao longo da trama, a gente vai vendo esse amadurecimento dela já dos seus 37 anos, já era considerado uma pessoa velha, ela começa a viver de uma forma diferente, ela começa a reconhecer os seus erros e tentar viver a vida de uma outra forma. Acho que ficou bem claro que o Bowie não era só o parceiro de treinos dela, né? Ele é sim o interesse amoroso dela. A gente vai ver um pouquinho do que aconteceu no passado deles também, de como eles se conheceram e se envolveram. Isso também é uma outra barreira, porque a Carrie sempre gostou dele. Quando ele volta, isso mexe demais com ela, então ela não sabe como lidar muito bem com essa situação. Obviamente, a gente sabe que em algum momento eles vão ficar juntos de novo. A Carrie não tem nenhum amigo. A única pessoa que se aproxima um pouco disso é a sua agente, que aparece em diversos momentos da trama e é uma personagem extremamente importante. Depois o Bowie, né, que acaba ficando um amigo dela. As pessoas, né, as tenistas com quem ela sempre disputou os torneios, achavam ela péssima, ela não conversava com ninguém, você conseguia ver a rivalidade ali, mas não era só uma rivalidade por conta do jogo, era uma rivalidade pessoal mesmo, sabe? A Carrie, ela realmente não se misturava, nem fazia questão
na verdade. E dava pra ver que as meninas, né, as moças, enfim, com quem ela disputava os torneios não suportavam ela. Só que isso, em determinado momento, começa a mudar um pouquinho. Porque quando a Carrie volta da aposentadoria e ela começa a disputar os torneios, ela conversa vez ou outra com a Nikki, que é a pessoa que tirou o recorde dela. Muito interessante a dinâmica delas, porque elas, de uma forma saudável até, incentivam uma a outra a ser a melhor. E eu achei sensacional a forma como a Taylor fez isso. E essa dinâmica delas vai tocar também muito na questão do etarismo, que esse livro aborda muito, do machismo no esporte. Então, assim, eu gostei muito desses temas que foram trabalhados aqui pela autora. A Taylor, ela tem um jeito muito único de narrar as histórias dela. Por exemplo, em Days Jones and the Six, ela traz a narrativa em blocos de entrevista. E aqui, ela não faz em blocos de entrevistas, embora tenha muitas transcrições de comentários, de programas de esporte, de reportagens de revista. Gente, eu achei sensacional isso. Mas a Taylor aqui, ela narra também por períodos. Então, por exemplo, a gente tá vendo aquele primeiro torneio, onde ela resolve sair da aposentadoria. Depois a gente vai voltando pro passado, né? Vai conhecendo tudo que foi acontecendo na vida dela, até o momento em que ela se aposentou. E depois a gente começa a ver essa narrativa pelos torneios que ela vai disputar. Então ela vai disputar os 4 grandes torneios, né? Que é o aberto dos Estados Unidos, o aberto de Roland Garros, o aberto da Austrália, que acho que é Sydney, se eu não me engano, e o Wimbledon. Eu não lembro qual é a sequência, mas tem esses 4 torneios. E ela resolve disputar só esses grandes, né? Pra sair da aposentadoria e tal. E a gente vai acompanhando tudo que tá acontecendo nesses torneios. A Taylor, ela mexe muito com a gente, porque assim, eu não entendo nada de tênis. Absolutamente nada. Eu fui lendo o livro e eu já tava começando a entender, ou achando, né, pelo menos que tava entendendo alguma coisa. E aí, ela me vem com uma de narrar, tipo, as partidas de uma forma que eu me senti uma expert em tênis. Porque ela fala todos os movimentos, ela coloca tantos termos técnicos, ela faz parecer tão interessante. Eu não tô falando que tênis é desinteressante, mas eu sou uma pessoa que não acompanho, que nunca realmente tive interesse. Eu terminei esse livro com interesse. Eu ficava lendo os capítulos e eu ficava, gente, olha isso, olha que emoção ver esse jogo de tênis. Assim, a Taylor é maravilhosa. Não consigo falar outra coisa. E assim, a gente fica naquela tensão, porque a gente nunca sabe o que vai acontecer. Então a Carrie tá indo super bem, de repente ela perde, e aí ela ganha, e aí... Gente, é agoniante, de verdade. Mas ao mesmo tempo que é agoniante, é extremamente interessante. Você fica vidrado ali no livro. Você não consegue, sabe? E a gente fica lá naquela expectativa pra saber se ela vai conseguir finalmente. E a gente vai lendo, e vai lendo, e vai lendo, e vai lendo, e tá tão imerso nessa história que assim, que livro maravilhoso. Tem outro relacionamento que a Carrie desenvolve nesse livro que eu queria muito comentar com vocês. Mas, se eu comentasse, ia ser um baita de um spoiler. Então, assim, leiam esse livro pra vocês descobrirem qual é esse relacionamento que eu acho que vocês vão amar. Carrie Soto está de volta, na minha opinião, é mais uma obra-prima da Taylor. Eu, até hoje, só li os 4 da Quadrologia da Fama e eu já li esse aqui também, que tá sempre em destaque aqui, que é o Evidências de uma Traição. É uma novela. E assim, ela tem uma ligação com esses livros, porque os personagens anteriores são citados naquela novela. Então eu não sei exatamente como é que tá interligado. Tem uma outra coisa que me deixa muito curiosa, é porque a personagem principal daquela novela também chama Carrie. Então eu fico... Por que ela tem 2 personagens principais com o mesmo nome? Não sei. Mas eu preciso dizer que eu achei Carrie Soto Está de Volta maravilhoso. Esse livro, pra mim, foi um dos melhores que eu já li, não só esse ano, mas assim, na minha vida. Que história, que personagem. Acho que já deu pra perceber que eu, né, estou um pouquinho obcecada. A Taylor faz isso comigo mesmo. Ela me deixa obcecada pelos personagens dela. Quem me acompanha aqui há um tempinho maior no Instagram e tal, sabe que Days Jones and the Six é a minha maior obsessão. Eu acho que é a minha maior obsessão literária. E assim, eu terminei Carrie Soto e eu simplesmente não consigo ler outra coisa. Faz quase 2 semanas. Porque eu olho pros meus livros aqui da estante, e é até triste dizer isso, porque eu sei que tem livros incríveis aqui e eu quero muito ler, mas eu olho pra estante e parece que nenhum deles vai ser tão bom quanto Carrie Soto. Eu não sei o que essa mulher tem, eu não sei. Mas toda vez que eu termino um livro dela, eu fico assim, sem saber.
que eu vou fazer da minha vida. Carrie Soto está de volta, traz temas incríveis pra gente, fala de rivalidade feminina, fala de rivalidade feminina no esporte, etarismo, sobre ir atrás dos seus sonhos, sobre vencer a qualquer custo e o quanto isso cobra de você. Assim, são temas muito interessantes. A autora traz isso de uma forma muito interessante, tem vários tapas na cara e eu tenho certeza absoluta que você não vai se arrepender de ter feito essa leitura. É isso, gente. Me conta aqui nos comentários se você já leu algum livro da Taylor. Não precisa ser necessariamente só da Quadrologia da Fama, pode ser alguns outros também, que ela tem vários por aí. Eu confesso que só li os da Quadrologia e eu quero futuramente trazer um ranking aqui no canal pra discutir melhor com vocês também sobre esses livros, contar quais foram os meus favoritos. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. O link pra adquirir o livro vai estar aqui na descrição. Lembrando que comprando pelo link você não paga nada mais por isso, mas me ajuda com uma comissão pra manter aqui o canal. Então é isso, gente. Até o próximo vídeo aqui no canal. Tchau!